A paz do Senhor, irmãos. Livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 7, diz assim: E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Isso é 1 Reis 19, nós vamos falar hoje sobre o profeta Elias. O tema dessa breve palavra é o resgate de Elias. Acabe fez saber a Jezabel quanto tudo Elias havia feito, como totalmente matar a todos os profetas a espadas. É importante ressaltar que Acabe ele vai falar para Jezabel que Elias havia feito, que aos olhos da terra, ou melhor dizendo, de Jezabel, que era a autoridade na época, o que o profeta fez foi, como eu posso dizer, uma afronta para a autoridade que ela tinha naquela época, né? Então, aos olhos de Jezabel, foi uma afronta muito grande, foi algo inaceitável aos olhos dela. Mas aos olhos de Deus, Elias estava cumprindo o seu propósito, a sua missão, que era o que? Combater os falsos profetas. Trazendo para os dias de hoje, seria o mesmo quando Deus levanta um homem de Deus legítimo, uma mulher de Deus legítima, para combater falsas profecias. Acabe falou para Jezabel, que me leva a entender o seguinte, que independente da pessoa ver ou não, sempre tem alguém olhando, né? Então você já deve ter se familiarizado muito com essa frase, no que diz respeito à vida, à escolha que fazemos, caminho que trilhamos, né? Sempre tem alguém observando, por isso que é bom fazer as coisas da maneira correta e do jeito certo, não só na presença, mas principalmente na ausência. No decorrer do texto de 1 Reis, capítulo 19, no versículo 2, nós vamos ver que Jezabel vai mandar um mensageiro a Elias para ameaçá-lo e dizer assim, amanhã, a essas horas, a tua vida vai estar como a de um dos profetas que você matou. Só que ameaça em nada para Elias é a mesma coisa. Por quê? Porque ele é um homem que está acostumado a caminhar com Deus, é um homem que conhece a Deus na íntegra, ou seja, o poder de Deus, a soberania de Deus, e é um homem que confia em Deus. Só que Elias ele vai pensar no seu moço. A Bíblia diz que ele deixa o moço dele em Berseba. Por que Elias segue o seu caminho e deixa o moço em Berseba? Porque ele está com medo da ameaça de Jezabel? Não, ele não está com medo da ameaça de Jezabel. Ele deixa o moço em Berseba porque ele consegue discernir e perceber que ele tem estrutura para lidar com a ameaça, mas que o moço que está com ele não tem estrutura para lidar com a ameaça de Jezabel. Elias deixa o moço dele em Berseba porque ele consegue discernir que ele tem estrutura para lidar com ameaças, mas o moço não tinha. Então ele deixa o moço em Berseba, ele segue o seu caminho, ele vai se assentar debaixo do pé de zimbro, vai dormir e vai falar, Senhor, toma agora a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Ou seja, em seu ânimo, Elias ele deseja a morte. Aqui nós temos duas óticas. A ótica terrena, a ótica dos homens a respeito de Elias e a ótica de Deus. Na ótica terrena, estão olhando para Elias e estão dizendo, está com depressão e está desejando a morte. A ótica do céu, o céu está olhando para Elias e sabe que ele só precisa se animar e descansar. Eu vou repetir. Quando Elias diz, Senhor, toma agora a minha vida, eu não sou melhor do que seus pais, ele está debaixo do pé de zimbro e em seu ânimo ele perde a morte. Ou seja, ele quer morrer. Existe duas óticas, a ótica dos homens, a ótica do ser humano, e em cima de Elias existe a ótica de Deus. Na ótica dos homens estão olhando para Elias e estão dizendo, está com depressão e desejando a morte. Na ótica de Deus, Deus sabe que tudo que Elias precisa é descansar e se animar. Calamachúria. Quem sabe alguém está olhando para você e está dizendo, está com depressão e está desejando a morte. Mas Deus sabe que você só precisa descansar e se animar. E sobre esta palavra, eu quero profetizar que você vai receber o ânimo do céu. O ânimo por intermédio da palavra. O mesmo Deus que animou Abraão, o mesmo Deus que animou Josué, ele vai te animar por intermédio da palavra. E a partir do descanso, irmão Cleito, descansa no Senhor, deleita-te no Senhor, e ele concederá o desejo do seu coração. Elias vai se assentar debaixo do pé de zimbro, eu repito, logo depois ele vai dormir e desejar em seu ânimo a morte. Diz a Bíblia que o anjo vem, toca Elias, desperta, acorda Elias e diz, levanta-te, come e bebe.
Elias levanta, come, bebe e volta a dormir. O anjo vem pela segunda vez, acorda Elias e diz: levanta-te, come e bebe, porque muito longa ainda é a tua caminhada. Agora nós vamos falar sobre as 3 fases da vida de Elias e começar a caminhar para o final. Antes de falarmos sobre as 3 fases da vida de Elias, se esse conteúdo está lhe ajudando, se o Espírito Santo Deus está ministrando no teu coração através dessa palavra, dá sua curtida, comenta aí o seu glória a Deus, aleluia, e digita aí qual foi a parte que o Espírito Santo Deus mais ministrou no seu coração, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá bom? As 3 fases da vida de Elias. Perceba que quando o anjo chega até Elias e o toca nele, ele acorda porque ele estava dormindo. Então a primeira fase da vida de Elias, dentro desse contexto, é o quê? O despertar. Perguntinha do Espírito Santo: qual é a área da sua vida que você precisa despertar? Né? A Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo escreve para Timóteo: rogo-te que desperte o dom que é em ti, que lhe foi dado profecia com a imposição de minhas mãos. Vou até deixar na descrição desse vídeo o resgate de Timóteo, para que você possa assistir depois, mas fica aqui comigo até o final. Qual é a área da sua vida que você precisa despertar? A Bíblia diz em Mateus capítulo 25 que as 10 eram virgens, mas 5 eram loucas, 5 eram prudentes. Ouvi-se um clamor dizendo: aí vem um noivo. As 10 se levantaram, só que 5 eram prudentes e 5 loucas. Podemos conjecturar que quando se ouviu o clamor, as prudentes levantaram primeiro e despertaram as loucas. Isso conjecturando. Por quê? Porque eram prudentes, porque estavam prontas, porque estavam preparadas. Então a primeira fase da vida de Elias é o despertar. Nesta palavra, Deus está te despertando, para que através de você outras pessoas possam também despertar. Quem sabe você precisa de despertar para um tempo mais com a família. Quem sabe você precisa despertar para cumprir a sua chamada, o seu ministério. Quem sabe você precisa despertar para ser ofertante da casa do Senhor, dizimista. Quem sabe você precisa despertar, quebrar esse negócio de Cristo em casa e voltar a congregar com seus irmãos. Eu não sei, mas a primeira fase da vida de Elias foi a fase do despertar. E Deus, ele nos desperta para que possamos ser usados por ele para poder despertar a outros. Amém? Então o anjo tocou, acordou Elias, despertou. E o anjo disse: levanta-te. A segunda fase na vida de Elias é se levantar. Pois é, não adianta acordar e ficar prostrado. Não adianta despertar e ficar de cabeça baixa. Não adianta despertar totalmente desanimado, entregue à dor, às circunstâncias, às aflições que você está vivendo. A segunda fase da vida de Elias é levanta-te, se levantar. Elias, ele se levantou. E eu quero liberar a palavra, eu sinto a presença de Deus aqui. Chegou a hora de você se levantar em nome de Jesus. Se levanta. Mas, irmão Cleito, as minhas dores são intensas. Se levanta. Mas, irmão Cleito, você não sabe como é que está a minha casa, a minha família. Se levanta. Calamachúria. Mas, irmão Cleito, você não sabe o diagnóstico que o médico me deu. Se levanta. Mas, irmão Cleito, você não sabe a crise financeira que eu estou enfrentando. Se levanta. A segunda fase da vida de Elias foi levantar. Ele precisou se levantar. E Deus está falando para você: chegou a hora de você se levantar. Chegou a hora de você tirar essa espada da bainha. Chegou a hora de você desenterrar esse dom. Chegou a hora de você desenterrar esse talento. Eu vou esmiuçar para você não dizer que não entendeu. Chegou a hora de você voltar a dançar coreografia na igreja. Chegou a hora de você voltar a louvar o Senhor. Chegou a hora de você voltar a pregar. Chegou a hora de você voltar a liderar. Chegou a hora de você voltar a dirigir culto. Chegou a hora de você retomar o teu ministério. Terceira fase da vida de Elias. Terceira fase da vida de Elias. Despertou, levantou e a terceira fase se alimentou. O anjo, né? O pão trouxe, olha. O anjo trouxe para ele pão cozido na brasa e botija de água. A terceira fase da vida de Elias é que ele se alimentou. Ou seja, você precisa se alimentar. Se você parou aqui e está comigo até agora, você está alimentando o teu espírito. Essa palavra está consolando, exortando e edificando o seu coração. Não tem como ficar, se levantar. Você se levantou. E por que você se alimenta? Para se manter de pé. Para permanecer de pé, para ter estrutura para permanecer de pé. Por que muitos se levantam e caem? Por que muitos se levantam e não se mantêm? Porque não se alimentam.
da palavra. Não tem culto de doutrina, culto de ensino, escola bíblica dominical, discipulado, calamachura. Mas o Senhor está dizendo, se alimente. Dê prioridade para o alimento, a palavra. Isso aqui vai te dar estrutura para que você se mantenha de pé, para que você não caia, calamachúria. Então se alimenta da palavra, enche-se do conhecimento da palavra. A Bíblia diz, prossigamos em conhecer cada vez mais o Senhor. Então a terceira fase de Elias é se alimentar. Aquele alimento que ele recebeu deu a ele não só vigor físico, mas também vigor espiritual. Diz a Bíblia que ele caminhou 40 dias e 40 noites com a força daquela comida. Então ele teve o seu ânimo restaurado. Calamachúria. Ele despertou, se colocou de pé e teve a sua força, a sua estrutura restaurada, restabelecida e fortalecida. Sobre esta palavra eu profetizo que Deus está fortalecendo a sua estrutura. Deus está restaurando o seu vigor físico, em nome de Jesus. E para começarmos a caminhar para o final, duas linhas de pensamento sobre o fato do anjo despertar Elias, tocar em Elias duas vezes. A primeira linha de pensamento, por que o anjo tocou em Elias duas vezes? É Deus dizendo para mim e para você, eu estou disposto a te despertar quantas vezes for preciso. Calamachúria. Quantas vezes for preciso, o Senhor ele vai te despertar. Quantas vezes for preciso, ele vai te exortar. Quantas vezes for preciso, ele vai chamar a sua atenção. Por quê? Porque ele não vai perder você. Ele não quer e não vai perder você. Diz a Bíblia, não, irmão Cleito, tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Fica também um exemplo para nós. Assim como Deus, como Jesus, nos despertou quantas vezes foi preciso para que hoje pudéssemos estar de pé, firmes na presença dele, nós precisamos buscar graça, virtude em Deus para dar às outras pessoas, independente de serem parentes, amigos, amigas ou até mesmo pessoas que não conhecemos, quantas oportunidades forem precisas, quantas oportunidades forem necessárias, melhor dizendo, para que essas pessoas venham se firmar em Deus. Nós temos que ser agentes de Deus para despertar essas pessoas quantas vezes forem necessárias, não apontando, não julgando, não condenando, mas acolhendo, entendendo, exortando em amor. Segunda linha de pensamento, o anjo desperta Elias, Elias come, bebe e volta a dormir. Por quê? Porque o ciclo mudou, mas o profeta não entendeu. Oh, aleluia! Eu profetizo sobre esta palavra uma mudança de ciclo na tua vida. Quem sabe você ainda não conseguiu se alegrar, sorrir, porque você não está vendo com os teus olhos e não está palpando com as suas mãos. Mas Deus está dizendo, assim como o profeta não entendeu, mas aconteceu, você pode não estar entendendo, mas já está acontecendo. O ciclo está mudando. Então o anjo volta a segunda vez e fala, o ciclo mudou. O tempo de ficar dormindo acabou. O tempo de ficar prostrado acabou. O tempo de ficar, qual é a palavra? Oscilante na presença de Deus, na obra de Deus, na missão de Deus, acabou. Sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O ciclo da vida do profeta mudou, repito, mas ele não consegue rir, ele não consegue se alegrar porque ele não consegue ver com os seus olhos nem apalpar com as suas mãos. Mas isso não muda o fato do que estava acontecendo. E sobre esta palavra, eu profetizo sobre a tua vida que está acontecendo. O ciclo está mudando e as coisas acontecem primeiro no mundo espiritual para depois se materializar, para que possamos dar testemunho de que fiel é aquele que escolheu, chamou, vocacionou para esta obra. Deus não é homem para que minta,
nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Falaria ele e não confirmaria? Receba este novo ciclo. Quem sabe você vem de um ciclo de perda. Quem sabe você vem de um ciclo de dor. Quem sabe você vem de um ciclo de uma quebra de relacionamento. Quem sabe você vem de uma quebra de confiança. Quem sabe você vem de um ciclo calamachúria, a qual a enfermidade, o dinheiro gasto com os remédios, ou quem sabe até mesmo com exames, tem roubado, arrancado de você, assim como arrancou de Elias, não por estes motivos, por outros motivos, mas arrancou dele o quê? O ânimo, o vigor. Mas o Senhor é aquele que lhe restaura e diz: eu estou mudando o ciclo da tua vida e eu vou colocar um cântico de vitória na sua boca. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Dá a sua curtida, comenta, compartilha, se inscreva no canal, ativa o sininho e até a próxima, em nome de Jesus.